Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal MC Melo Cartola. Quem não me conhece, sou Manuel Carlos Soares de Melo. Hoje eu vou apresentar para vocês as análises sobre os jogos da rodada 25 e os times que eu já deixei pré-escalados para a rodada, falar sobre alguns jogadores para que a gente possa iniciar nossos trabalhos da rodada 25. Não esqueçam de deixar o like lá no canal, de se inscrever, né? Ativar o sininho de comunicação para que vocês recebam os nossos conteúdos. Sejam bem-vindos e muito obrigado. Vamos lá para as nossas apresentações. Vou falar aqui sobre Juventude e Avaí. O Juventude, para mim, vai jogar em casa, né? Pelos históricos com o Avaí, Juventude sempre leva vantagem, tá? De certa forma, é um clássico para eles, né? O Avaí, tanto quanto o Juventude, precisam sair da zona do rebaixamento. Para mim, o Avaí hoje é mais forte que o Juventude, mas em casa, pelos históricos deles, o Juventude sempre leva sua vantagem. Nos últimos 3 anos, o Juventude só perdeu uma vez para o Avaí e venceu duas. Nos históricos de jogos, a gente vê que o Juventude vem numa sequência de derrotas, né, teve uma vitória somente em 10 jogos. A mesma coisa acontece com o Avaí, só uma vitória em 10 jogos e 2 empates, o Juventude também 2 empates. Em casa, o Juventude, né, pelo menos vem numa sequência aí de uma derrota, 2 empates e uma vitória. E o Avaí, fora de casa, vem numa sequência grande de derrotas e um único empate com o Goiás. Pelos históricos deles, o Juventude sempre leva vantagem quando joga em casa contra o Avaí. Mas para mim vai ser um jogo bem equilibrado, né? Tanto um quanto o outro precisam brigar para sair da zona de baixo, né, do G4. E Juventude tem Pita. Avaí, né, vai voltar Bissoli e também vai jogar Muriqui, vai jogar Potter e o Guerreiro. Então, eu acho que é jogo para gols de ambas as partes. Pode ser que Pita aqui tenha oportunidade, apesar que os dois goleiros são razoáveis, né? Tanto o do Avaí quanto o do Juventude. Vamos agora para o jogo um pouquinho mais interessante, que é Atlético Paranaense e Fluminense. O Atlético Paranaense fez um jogo bom contra o Palmeiras, né? Se o Hugo Moura não tivesse feito aquela bobagem, tudo bem que foi falta, eu também achei que foi falta no Moura, mas se ele não tivesse feito aquela bobagem, provavelmente, pela forma que o Atlético vinha jogando, ele teriam talvez feito o segundo gol e complicado a vida do Palmeiras aqui no Allianz. Em relação ao Fluminense, o Fluminense vem numa sequência muito boa mesmo, tanto dentro quanto fora de casa. O Atlético Paranaense deve vir com seu time misto, porque tem o jogo da volta na terça-feira, antes do feriado, contra o Palmeiras, e o Filipão não deve marcar bobeira. Então ele deve poupar seus jogadores, principalmente jogadores de defesa. Pelo que eu vi nos prováveis, a defesa praticamente só Pedro Henrique que eu vi da defesa titular. E pode ser mudado ainda. Então eu acho que o Fluminense vai vir com força total para tentar se manter na segunda colocação. Eu vejo um jogo com bastante chances de gols para ambas as partes, mas principalmente para o lado do Fluminense.
Vejo o Samuel Xavier como uma grande opção. Ganso voltou a melhorar, também é uma opção boa para meio de campo, para fazer alguns pontinhos, como Arias. E Cano, eu acho que tem chances de marcar essa partida, por causa da defesa do Atlético. Mesmo o Atlético jogando em casa e levando a sua torcida em massa, com certeza, contra o Fluminense. Pelos históricos, a gente vê que o Fluminense venceu 4 e perdeu 3 nos últimos 3 anos. A sequência do Atlético Paranaense é regular, né? Você vê que é bem regular. Teve 4 empates, 2 derrotas e 4 vitórias nos últimos 10 jogos. E o Fluminense vem numa sequência boa, só teve uma derrota para o Internacional nos últimos 10 jogos. E vem de um empate muito bom contra o Palmeiras. Só que você tem aqui, ó, no dia 6, terça-feira, o Atlético tem um jogo de volta, Palmeiras. Então, provavelmente, não vai jogar sua força toda, porque o Filipão tá levando a vantagem de 1-0, né? Se conseguir segurar o Palmeiras dentro do área, se classifica. E se tomar mínimo só um gol, a diferença de um gol, ainda consegue levar para pênaltis e tem a chance de classificação. O Fluminense deve vir com força total contra o Atlético Paranaense. Vejo um jogo bom, tem várias peças boas, mas principalmente as melhores para mim são as do Fluminense. Palmeiras e Bragantino. Bragantino joga dentro de casa, sempre é forte. É claro que vai ganhar moral, porque quando o Palmeiras perde, né, a sua invencibilidade, isso os outros times começam a querer achar que também consegue tirar essa diferença. O Bragantino não tem um time muito forte, não fez um jogo muito bom contra o Corinthians, né? Como o Palmeiras também não fez um jogo bom contra o Atlético Paranaense, mas fez um jogo bom contra o Fluminense. O Palmeiras vai vir bem retalhado, né? Vai vir que nem uma coxa de retalho para esse jogo. Pelos prováveis do Cartola, praticamente não joga Rafael Veiga, não joga Scarpa, eh, não joga Gomes, não joga Marcos Rocha, não joga quase ninguém dos titulares. Ele deve poupar mesmo para vir com reserva. Se tiver que entrar com Scarpa, Rafael Veiga acho que nem vem, porque já saiu machucado no jogo contra o Atlético. Se ele tiver que entrar com Scarpa, ele deve entrar pouco tempo, né? Mas ele não deve arriscar com um jogo tão importante que ele tem na terça-feira e os jogadores não vão ter tempo de se recuperar, porque o jogo do Palmeiras é no sábado. Então acredito que esse jogo, o Palmeiras ainda leva vantagem sobre o Bragantino, mesmo fora de casa, tá? Mas não dá para confiar 100% no SG, mesmo que a defesa que está vindo aí é boa também, mas não é no mesmo nível. Gustavo Gomes, Murilo, Piquerez e Marcos Rocha. O Luan tá vindo, parece. Mike, Wanderson e, se eu não me engano, o que eu vi que lá vai jogar também. E o goleiro também, pelo que eu vi aí, vai ser o Lomba. Mas o Lomba não deixa nada a desejar. Um bom goleiro, tá pouco para valorizar. Então, de repente, é até bom, faz boas defesas. E o Bragantino, se tiver que apostar em alguma coisa, eu apostaria só no Luan Cândido e Arthur ali. Mas Arthur como atacante, eu acho que temos outros atacantes melhores. E o Johan no meio de campo pode ser uma boa opção nesse jogo, né? Pelo histórico, a gente vê que o Palmeiras levou vantagens sempre em cima do Bragantino, com uns 3 anos, perdeu 2, 3 vezes, né? O Bragantino, a gente vê que nos últimos 10 jogos também é meio irregular, teve poucas vitórias e também teve derrotas, foram 5-5. E o Palmeiras só teve uma derrota até agora, contra nos últimos 10 jogos, só contra o Atlético 1-0. Então, pode ser um jogo de empate, mas eu vejo jogos com gols.
Navarro parece que vai ser titular e o Wesley, então também são boas opções aí, principalmente Navarro. O Bragantino dentro de casa teve uma sequência boa, né, nos últimos jogos, só perdeu para o Botafogo. E vai dar trabalho para o Palmeiras. E o Palmeiras fora de casa também não perdeu ainda para ninguém. Então, acredito que também não vai ser dessa vez. O máximo que pode acontecer aí é sair com empate, mas ainda acho que a força do Palmeiras é maior. Ele vai tentar a vitória para manter essa distância que ele tem na tabela. Vamos aqui para América Mineiro e Curitiba. Vejo o América Mineiro bem forte dentro de casa, mesmo que o histórico deles não diga que ele leva vantagem, né? Normalmente o Curitiba nos últimos anos sempre levou vantagem em cima do América. Só que o Curitiba nesse momento, nessa fase do Brasileirão, não vem bem, apesar de querer jogar agora, porque já está bem na zona do rebaixamento, está quase ali. Então, se ele perder esse jogo, ele corre o risco de cair de novo para a zona de rebaixamento. Então, ele deve fazer um jogo um pouco mais forte em cima do América. Mas o América em casa, ele dá muito trabalho e é forte. A gente já viu isso no último jogo contra o Atlético Mineiro, né? E viu uma dificuldade que o Curitiba teve para vencer de 1-0 o último jogo. Então, é um jogo que eu vou falar para você. Tem chance de SG? Se tiver SG, eu vejo mais chance do América. Mas como vai jogar Léo Gamalho, Manga, então é meio perigoso, porque são dois atacantes que acabam dando muito trabalho. Mesmo que o goleiro do América, o Caccioli, é muito forte. Eu acho ele até mais forte do que o Muralha. Nas últimas 3 anos, a gente vê que o Curitiba nunca perdeu pro América. Mas a sequência do América, né, é muito melhor. Ele vem numa sequência de 6 jogos sem derrota. E não é o mesmo que acontece com o Curitiba. Ele vem numa sequência de 4 derrotas, né, e 2 vitórias. Dentro de casa, o América nos últimos 3 jogos, né, venceu 2, empatou um, perdeu para o Palmeiras e perdeu para o Bragantino. Mas em 11 jogos, 10 jogos, em casa, perdeu só 3 vezes. Curitiba, fora de casa, ainda não ganhou nenhuma vez, praticamente perdeu quase todas as vezes, né? Se for ver, perdeu 9 vezes de 11. Então, eu acho que o América tem uma grande chance de sair, no mínimo, com um empate dessa rodada. Eu vejo como jogadores possíveis aí, mas Pedrinho é muito bom. Eu acho que Patrick, se vier para o jogo, é uma boa aposta, né? Thiago Maidana, para quem quiser fazer alguma coisa diferente, pode ser uma opção também. Quem mais? Eu acho que do América é isso. E do Curitiba eu vejo mesmo a vantagem no Alex Manga e no Léo Gamalho. Eu acho que são as melhores oportunidades. Ceará, Flamengo. Vejo novamente o Flamengo com a melhor chance de SV contra o Ceará. Só não sei o que o Dorival vai inventar, né? O Flamengo tem um jogo hoje contra o Vélez. É um jogo importante para eles. Também não vai ser um jogo fácil. O Ceará, para bater a defesa do Flamengo, vai precisar jogar muito. Mas Mendonça sempre dá trabalho. Mas pelo que eu vi, a defesa do Flamengo deve vir com Ayrton Lucas, Mateuzinho, Fabrício e Pablo. Se não for mudar nada, deve ser a defesa mais Santos, Vitor Hugo, né, Thiago Maia. Lá na frente tem Lázaro, Cebolinha, e a gente ainda não sabe se joga Marinho ou Gabigol.
Como é um jogo no domingo, fica difícil, né, de apostar alguma coisa. Se o Marinho tiver provável, será uma ótima opção. Acho melhor opção do que o Gabigol, principalmente nesse trio de Lázaro, Cebolinha e Marinho. Acho que combina, se dá muito melhor do que Gabigol. O Ceará, né, mesmo fora de casa, não vem bem. Você vê que nos últimos 3 anos, o Flamengo só perdeu 2 vezes. Ceará, uma em casa e coisa, em 2021. Mas o Flamengo vem numa sequência de muitas vitórias, né? São apenas um empate em 10 jogos. E praticamente segurou o SG uma, duas, três, quatro, cinco, 6 vezes, né? Nos 8 jogos. Né? Nos 10 jogos, segurou 6 SG. E o Ceará não vem numa sequência tão regular. Teve 3 vitórias fora de casa, empates, né? Mas ele sempre acaba marcando um golzinho. Só que a defesa, é claro, a defesa do Flamengo, como a defesa do Palmeiras quando completa, se torna bem forte. Acho difícil, né, para o Ceará, mas não é improvável, né? Quem tem Mendonça e Vina, tudo pode acontecer. O Flamengo tem um jogo de volta importante, dia 7. Com isso, ele vai manter provavelmente o time reserva. Tudo vai depender do que acontece no jogo de hoje. Então eu acredito que se não usarem o Marinho para o jogo de hoje, provavelmente o Marinho vem para o jogo. É a opção boa de ataque. Do Fortaleza, a única opção de ataque que eu vejo boa são Pina e Mendonça, né? Não dá para apostar no Richard, né? Na defesa, o Pacheco eu acho que vai ser fraco para essa rodada contra o Flamengo. Para mim, as melhores opções aqui são realmente do Flamengo. Grande vitória. Fortaleza e Botafogo. Um outro jogo que eu vejo uma possibilidade bem grande de SG por parte do Fortaleza. Por quê? Porque sua defesa se tornou bem firme, bem sólida. Tanto o Brits como o Capixaba estão jogando muito bem. A mesma coisa acontece com o Tite Benevenuto, né? Uma zaga que se encontrou novamente. E além de que você tem Fernando Miguel que está numa fase excepcional. Então eu acho que a defesa do Fortaleza tem segurado seus SV, tem sido bem forte contra times tipo São Paulo, Corinthians, vários times grandes. E o Botafogo é um time que ataca, chuta muito a gol, mas normalmente não tem muita direção, né? Então eu acho que a chance de SG, ainda mais do Fortaleza jogando em casa, é grande. Fernando Miguel, se vier com a mesma disposição que fez o jogo contra o São Paulo, existe uma outra chance muito grande de limitar. Então, se a gente for aqui nas análises, você vê que é bem equilibrado. Foi duas vitórias pelo par do Botafogo, 2 vitórias por parte do Fortaleza. Mas se a gente vem na competição, nos últimos 10 jogos, né, a sequência de vitórias do Fortaleza nos últimos 6 jogos é muito grande e praticamente segurou o SG toda vez que venceu, né? E não é o que acontece muito com o Botafogo. O Botafogo, quando perde, cede o SG para praticamente todos. Se digo o SG para os seus adversários, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 vezes em 10 jogos, Botafogo cedeu o SG aos adversários. Dentro de casa, o Fortaleza não perde há 7 jogos que ele não perde. E conseguiu, dentro de casa, um, dois, três, quatro, cinco, 6 SGs consecutivos. Então, é muito forte. Como o Botafogo, quando saiu agora fora de casa, tirando o empate com o Juventude, cedeu 3 SG consecutivos.
Então eu vejo muito forte, essa parte aqui do Fortaleza. Não vejo, assim, muita gente Botafogo, né, a não ser o eu tenho um jogador do Botafogo aqui, que é o Lucas Pereira, Lucas Ferreira. Eu acho que ele é o melhor para se apostar ali no meio de campo. Ele faz muito chute a gols, dá muito desarmes. Então, é uma opção boa nesse jogo contra o Fortaleza. Eu acho que ele pode ser uma opção de meio de campo, dependente do jogo. O Fortaleza tem tudo para vencer o Botafogo, como também pode sair com um empate e ainda sair com 0-0. Eu acho que dá para ele segurar o jogo dessa semana. Corinthians e Internacional. Corinthians joga na Arena, mas para mim não fez um bom jogo contra o Bragantino. Teve aquele gol, mas ficou naquilo, né? Cássio trabalhou pouco, mas fez algumas defesas, mas não fez um bom jogo contra o Bragantino. Corinthians e Internacional normalmente tem um histórico meio difícil, porque são jogos muitos de empates, são jogos normalmente que levam gols para ambas as partes. Mesmo sendo dentro da arena, o Internacional deve vir completo. Sei como vem o Corinthians, porque Corinthians sempre é uma novidade. Ninguém sabe quem é o time titular do Corinthians. Pelo que vi, Roger Guedes está escalado, né? Não vi quem ainda está na defesa. Mas como a gente vai ver jogadores, eu vou acabar dando uma olhada sobre os jogadores do Corinthians e os jogadores do Internacional. A gente vê nos históricos deles dos últimos 3 anos, né? Praticamente o Corinthians não perdeu para o Internacional, mas também não venceu o Internacional. Tudo empates com gols. E acredito que novamente vai ter um jogo difícil e vai ser gols. Deve ter gols se tiver para ambas as partes. O Corinthians tem chance de segurar o SG? Pode ser, mas eu acho muito perigoso confiar no SG do Corinthians no jogo contra o Internacional. A gente vê aqui nos últimos 11 jogos, o Corinthians teve 3 vitórias e 2 empates, né? Ele tem mais derrotas do que vitórias. O time do Corinthians deu uma desequilibrada bem grande nos últimos jogos, o que não acontece com o Internacional. Ele já vem numa sequência de pelo menos 4 jogos sem perder, né? E fez gol nos seus adversários pelo menos em 3 jogos seguidos. Dentro de casa, o Corinthians já vem bem. Se for ver, o Corinthians vem numa derrota só dentro de casa para o Palmeiras. E o Internacional fora de casa, ele tem uma sequência muito grande de empates, né? Poucas, uma vitória aqui contra o Avaí, uma contra o Fluminense, uma contra o Bragantino e uma contra o Goiás. Contra o Fortaleza e Palmeiras ele perdeu, e eu acho que contra o Corinthians a chance de um jogo com empates é grande e chance de gols, né? Muito remota a chance de SG por parte do Corinthians, tá? Mas ela pode existir, porque nós temos o Cássio. Tudo depende de quem vai formar a defesa do Corinthians contra o Internacional. O Internacional deve vir completo, né? Então, ele é muito forte pelos lados, né? Porque o Wanderson ataca bastante por um lado, Bustos pelo outro, René, né? Aí você tem o alemão, né? Tem que ver se o Maurício também vai jogar. Então é um time forte. O Corinthians vai precisar de um meio-campo forte para poder segurar o Internacional. Se não vai ter ataque, Cássio vai ser bem exigido. Se ele segurar esse G, Cássio é uma excelente opção para goleiro. Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. O Atlético Goianiense tem que jogar tudo para tentar um pontinho aí e tentar sair também, se levantar para a zona de rebaixamento. Mas perdeu o técnico, eu ainda não sei se já tem o técnico novo, não olhei as notícias essa semana sobre isso. O Atlético Mineiro, para mim, tem a melhor chance
de conseguir buscar uma vitória em cima do Atlético Goianiense, porque o Atlético está realmente meio perdido no Campeonato Brasileiro. Outra coisa, tem um jogo importante com São Paulo, né, de volta pela Sul-Americana. E o Atlético Mineiro está tranquilo. Então, eu acho que o Atlético Mineiro tem muito time, é bem mais superior do que o Atlético Goianiense. Mas o Cuca ainda não conseguiu se acertar seu sistema com o Atlético. Guilherme Arana caiu muito de produção, Hulk caiu muito de produção. Nacho tá ali meia boca, mas é assim, Zarate é o que está fazendo diferença. Ademir ainda não se deslanchou também no Atlético. Eu nem sei por que que eles não estão usando o Sacha. O Sacha tem jogado mais, né? E aí, com isso, a defesa do Atlético também tem batido cabeça. Provavelmente quem vai jogar deve ser o Hever e o Natan, Mariano e Guilherme Arana. Então, o meio de campo deve ficar com Nacho, Zaratio, Alan e Jair. E vamos jogar com Hulk e Ademir adiantado. Esse deve ser o time que eu vi aí pelo Cartola aí dos prováveis. Eu acho que é um time bem superior, tem tudo. Talvez dê até para pensar em arriscar o Hulk aí no ataque. De repente ele pode dar uma assistência. Pelo que eu vi, Keno vai estar para o jogo. Então eu acho que o time do Atlético é bom para vencer esse jogo. Mas eu não posso falar que dá para confiar no SG. Por quê? Porque eles têm falhado muito. E se falhar, ó, dá uma bobeira aí contra o Atlético Goianiense, você sabe que eles acabam sempre fazendo aqueles seus golzinhos mágicos aonde você menos espera. E o Atlético tem cedido esses gols normalmente no final do primeiro tempo ou logo no segundo tempo. Então não dá para eu falar para vocês que dá para confiar no SG. Mesmo que o histórico deles diz que eles só perderam uma vez para o Atlético Goianiense, acredito também que não perde dessa vez. Mas o Atlético Goianiense, tirando as últimas 5, 4 rodadas, ele vinha numa sequência boa de vitórias. E o Atlético Mineiro, totalmente irregular, conseguiu 2 vitórias em 10 jogos, perdeu 5, empatou 4. É que o Atlético Goianiense tem um jogo importante amanhã contra o São Paulo. Se ele conseguir sair com um empate contra o São Paulo ou fazer o que fez com o Corinthians, tirar uma vitória do São Paulo lá, ele não vai fazer a mesma coisa que fez contra o Corinthians quando vier jogar no Morumbi. Ele deve poupar para poder tentar segurar a partida. Agora, se ele perder para o São Paulo, com uma larga vantagem de gols para o São Paulo, provavelmente ele vai vir mais forte no programa, porque ele não vai ter condições de reverter esse resultado no Morumbi. Tudo vai depender do jogo de amanhã. Aqui agora a gente vai para São Paulo e Cuiabá. Vejo o Cuiabá com bastante força dentro de casa, né? É um time que dentro de casa acaba segurando os adversários, joga por uma bola sempre, né? O São Paulo tem feito jogos bons, né? Eu tenho visto jogos bons do São Paulo, mas acaba barrando nos goleiros ou nas finalizações mal feitas por parte de seus atacantes, né? São Paulo fez um excelente jogo contra o Flamengo, perdeu. Fez um bom jogo contra o Fortaleza, perdeu. Então é muito difícil você falar que o São Paulo vai vir com tudo para cima do Cuiabá, né, para tirar essa vitória. Precisa, porque já entrou na zona aonde fica perigoso cair na zona de rebaixamento. Eu acredito que o São Paulo
vai vir com bastante força para cima do Cuiabá. Mas o Cuiabá tem uma defesa razoável, com Marlon, com Joaquim, com Lucas. Então, é uma defesa forte. E além de que você tem o Walter no gol, que também pega bem, né? Provavelmente, pelo que eu vi, tá Caleri, tá Luciano, Rodrigo Nestor estão escalados. Igor Gomes também. A defesa do São Paulo ainda não está montada aí, provável no Cartola. Então a gente não sabe muito quem pode acabar fechando o meio de campo e nem fechando a defesa. Vi que é o Jandrei, que é o goleiro, contra o Cuiabá, se não houver mudanças. Então é um jogo forte, não dá para confiar no SV de nenhum dos dois, porque Caleri e Luciano jogando junto, a possibilidade de gols é muito grande, né? Não vi que Patrick está relacionado, Nicão está fora, acabou o Brasileirão para ele. Então tem que ver muito quem vai formar o meio de campo do São Paulo, para que o São Paulo possa mandar fazer perigo ao Cuiabá. A defesa do Cuiabá é forte, o meio de campo do Cuiabá bate bastante, né? É um meio de campo que desarma bem, né? Você tem alguns jogadores bons, né? Que acabam fazendo isso e tem que tomar cuidado porque eles sempre estão com o contra-ataque pronto. E o São Paulo, tudo que chuta, nosso amigo Jandrei, de vez em quando, aceita umas bolinhas meias complicadas. E a defesa também do São Paulo falha bastante. Mesmo que no histórico deles, São Paulo venceu 2 vezes e empatou 2, né? Perdeu nos últimos 3 anos. Mas o Cuiabá em casa também é irregular. Tem vitórias, empates, derrotas, né? Tem até mais derrotas do que vitórias, mas tudo por placares magros. O que acontece com o São Paulo é que o São Paulo fora de casa também não consegue vencer, né? Empata e acaba perdendo jogos bestas também com gols, pequenos saldos de gols, com 1-0, 2-1. A único que foi venceu ele melhor foi o Flamengo, que pegou ele em casa e venceu. Agora, fora de casa, a sequência do São Paulo é praticamente de empates, né? Teve uma vitória só contra o Atlético Goianiense e mais nada. Perdeu 4 jogos e empatou todos os restos. E o Cuiabá dentro de casa só perdeu 3 vezes, empatou e venceu. Então é um jogo que para mim dá para empates. Se tiver que apostar em alguém, para mim, talvez Rodrigo Nestor, se tiver jogar o tempo inteiro, é boa opção para meio de campo. E Luciano e Caleri. Eu acho o Luciano até melhor porque ele dá mais finalizações e gols e com isso a gente marca mais pontos na parte do cartola. E tá difícil de ter atacantes que a gente possa confiar que vai fazer gols. Santos e Goiás. Santos joga na Vila. Na Vila ele tem a força da torcida dele, aquilo vira um caldeirão. Goiás é um time que tem atacantes bons, né? Pedro Raul, Dadá Belmonte e alguns outros, né? Que sempre mandam perigo para os goleiros. João Paulo tem feito grandes defesas, né? Com isso tem segurado o Santos naquela zona intermediária. Agora com a volta de Soteldo, tudo melhorou. Nesse jogo, parece que Marcos Leonardo está de volta também e deve jogar Lucas Braga, Marcos Leonardo e Soteldo. É um ataque que tem tudo para fazer gols. O Goiás, a defesa do Goiás é uma defesa média, né? O forte deles é um pouco mais no meio de campo e no ataque, né? Eles devem jogar naquela de jogar com o Raul e o Belmonte, que faz da Belmonte, que tem muita velocidade, né? Com os cruzamentos na área, para Pedro Raul, ou qualquer finalização da Belmonte também, quando ele joga tá jogando pela esquerda, entrando para o meio para finalizações. A defesa do Santos, o Madison, né? Que eu já vi que vai jogar.
Maicon também deve jogar. Eu não vi ainda os outros do Santos, mas a defesa do Santos falha muito. É que para no São Paulo, que faz muitas defesas, tem sido um ótimo goleiro e tem segurado o Santos, que nem eu falei. O Tadeu também é o goleiro que mais defesas fez no Campeonato Brasileiro. Só que dentro da Vila, Soteldo, Marcos Leonardo e Lucas Braga, com certeza são três opções excelentes, né? Eu sou mais Marco Leonardo, mas se alguém quisesse dobrar Soteldo e Marcos Leonardo, não estaria fazendo nada de mal. Como também apostar no Pedro Raul ou no Dadá Belmonte é uma opção também contra o Santos que pode ser uma opção diferenciada para gols. Mesmo que no histórico deles, a gente vê que o Santos perdeu dois jogos e venceu três, né? A gente vê aqui que a sequência do Santos melhorou bastante, ele teve só duas derrotas nos 10 jogos. E o Goiás também teve três derrotas, o resto empate e vitórias. Então os dois times estão bem regulares, vai ser um confronto bem duro para ambas as partes. Em casa, Santos perdeu duas vezes nos últimos 11 jogos, né? Vem numa sequência de vitórias, o único empate foi com o Fluminense, foi um jogão de bola. E não é a mesma coisa que acontece com o Goiás, ele vem numa sequência de empates e derrotas, né? Tem mais derrotas até do que empate. Vitória só contra o Atlético Mineiro, que vem jogando mal e acabou tomando um gol, e por isso deu a vitória para o Goiás. América, que já estamos fora, que isso aqui já é jogo para a próxima rodada. Vou passar para vocês aqui, por enquanto, né, a forma de jogos. O Juventude está aqui pré-escalados pelos treinos aí que o pessoal andou fazendo. Com Pita, Felipe Pires, Paulo Henrique, Bruno Lázaro, né? Tá? Vai vir, se vier nessa formação, vai vir também bem fechado. Você vê que os dois times vão jogar bem, quase na mesma forma, né? O 4-2-4 vai estar jogando na verdade, 4-2-3-1, né? Juventude. E o Avaí vai jogar no 4-3-3, né? Tem com praticamente os dois com os times principais deles. Bragantino e Palmeiras. Isso aqui já teve uma mudança, né? Não está nessa forma. Essa forma aqui eu já vi pelo Cartola, que não é os titulares que estão. É mais pela formação, porque não tá Scarpa, Dudu, tá? Também não tá Rony, não visa Rafael escalado e Danilo. Aqui a defesa praticamente não é essa. Então, aqui é muito difícil da gente achar que esse time é o que vai jogar. Então, mas essas são as formações. Aqui é praticamente que pode jogar do Atlético Paranaense. A Fluminense joga praticamente completo. América e Curitiba também não deve mudar muito, né, a não ser que aconteça alguma lesão de jogadores, né, mas se deve manter essa formação. E eu acho que essa formação com Maicon, Éder, Ricardo e o Raul, aqui eu acho que vai entrar o Patrick. Mas aqui, ó, Edivaldo, Emanuel, Ali, Felipe Azevedo, que deve jogar, apesar que pelo que eu vi no provável tá Pedrinho, então Henrique Almeida, é um ataque que vai dar trabalho para o Fortaleza, para o Curitiba, tá? E a defesa também não vai ser essa moleza toda. Egídio pode ser uma boa opção, como Alex Mangue aqui, eu vi que o Léo Galhardo já está provável nas escalações. Flamengo também, isso aqui é o que praticamente eu vi lá. Só não vi o Diego. Então, o Diego eu não vi nos prováveis, eu vi Vitor Hugo, Vidal. A defesa eu vi essa também.
Marinho aqui, lá não tem nem Marinho nem Gabigol, e aqui é o que está também provável. Essa formação do Ceará é a mesma formação também que está provável no Cartola por enquanto. Corinthians, não vi essa formação ainda lá, tá? Essa aqui é uma formação que eles estão supondo aqui no escala J10. Então, aqui pode haver mudanças, tá? Não, só vi Balbuena, não vi o restante. Renato Augusto eu vi também, Roger Guedes, o resto ainda não tem prováveis lá na Cartola. Aqui no Internacional, esses jogadores praticamente estão todos, tá? Só não vi o Jony. O restante eu vi tudo eles prováveis no Cartola. Fortaleza também. Esse time é praticamente o time que deve enfrentar o Botafogo. E o Botafogo eu também não vi aqui, mas eu acho que o Júnior Santos deve começar jogando. É o time também que está provável para a rodada. Aqui no Atlético Goianiense também não estão todos, tá? Não vi Churin, o Wellington Rato eu vi, Jorginho eu vi, Baralhas não vi, vi Marlon Freitas, que está tá disponíveis. A defesa aqui do tá, Wellington, aqui não vi nos prováveis. O Atlético Christian Pavão vi, Hulk também, Nacho, Zaratio, Júnior, Ademir tá provável, não é o Kenny que está provável lá, e a defesa é essa aqui também, que está provável no Cartola, pelo menos por enquanto. O time do São Paulo também não tem quase ninguém. Jonathan Caleri, Luciano, eu vi provável. Rodrigo Nestor também vi provável. Aqui eu vi Rafinha não. Gabriel Neves também não tá. Wellington também não tá provável. O que eu vi provável foi Igor Gomes. E a defesa, não vi Diego também. Vi o Léo e também não vi Manuel. Então eles ainda não têm. Isso aqui é um esboço do que o J10 imagina que vai. O Cuiabá, eu vi praticamente esses jogadores todos. Valdívia é uma opção de ataque contra o São Paulo, vai dar trabalho, né? O Daverson é o de sempre, mas vai enxuriçar a defesa. É um cara que pode, por cima, dar trabalho para a defesa do São Paulo. Paulão não vi, tá? Como provável. Vi Joaquim, Marlon Freitas vi também, tá? Como opção. João Lucas eu vi provável, o restante continua igualzinho que está aqui. Santos, praticamente esses jogadores aqui, todos eles estão prováveis no Cartola. Como aqui a parte também do Goiás, todos esses estão prováveis no Cartola. Aqui vou falar um pouco dos jogadores para vocês. Né? Vamos começar aqui com um filtro de goleiros. Aqui, se eu pôr pelo geral, eu acho que é importante que pelo geral. Pelo geral, os goleiros melhores de pontuação: Marcelo Lomba, Fernando Miguel, Anderson e Renan, Santos, Cássio, Matheus Cavacchioli, João Paulo e o do Juventude. Esses são os 10 goleiros que têm maior média de pontuação. Para a rodada, vejo Marcelo Lomba, Fernando Miguel, Santos, Matheus Cavicchioli, João Paulo e Cássio como opções boas, sendo que para mim Santos, Fernando Miguel e Marcelo Lomba são as 3 melhores opções. Zagueiros, por média, nós temos Kusevich, né, que pode ser uma opção boa, Joaquim, Fabrício Bruno, Manuel, Vitor Cuesta, Luan,
Gil, Balbuena, Natan. Isso eu vejo por média de pontos. Agora, como desarmes, tá? Os melhores zagueiros para desarme são Marlon, que eu acho que é uma opção também para quem vai ver com o São Paulo, não contando SG, e sim pontuação. Vitor Cuesta contra o Fortaleza vai trabalhar bastante. Diego do São Paulo está provável já, não estava, né? Mas acho que é um que toma muito cartão. Pablo é ótima opção. Marcelo Benevenuto, para mim, é a melhor opção, dupla de zaga, Marcelo Benevenuto, Tite, como o Joaquim e Marlon também como zagueiros por parte do Cuiabá, são excelentes opções. Como zagueiros finalizadores, né? A gente tem aqui poucos zagueiros finalizadores, mas você tem o Marlon, né, o Manuel e o Joaquim. Você vê que além deles terem bons desarmes, eles fazem bastante finalizações, né? Como o Maicon, Luan, Messias e o Palmerman, né? Finalizações também defendidas, né? Que são as cabeçadas. O Marcelo Benevenuto, pelo Ceará, é o melhor. E aí você tem de novo o Marlon, tá? O Gil, do Corinthians, que eu acho muito perigoso para essa rodada, e o Pablo. Então, são, para mim, zagueiros que têm boas opções para a rodada. Vamos aqui para os laterais, laterais esquerdo e laterais direitos. Pela média de pontuação, melhor laterais são os do Fortaleza e o Luan, tanto por pontuação, média de pontuação. E pelo jogo que vão ter contra o Botafogo, eu acho que são ótimas opções, como também o Ayrton Lucas. Mas você também vê que você tem o Wanderson do Palmeiras, que também tem uma média boa de pontuação pela quantidade de jogos. E Bustos, ela vai jogar com o Corinthians, mas também é um bom pontuador. A gente vê por desarmes o João Lucas, do Cuiabá, ótimo. O lateral, quem tiver que pensar em pontuação e desarme, Juninho Capixaba do Fortaleza é ótima opção, como o Mateuzinho também, e Ayrton Lucas para fechar. Mariano é o melhor do Atlético Mineiro, e você vê que Bustos também continua com um melhor desarme. Se a gente for agora por ataque, finalizações defendidas, né? Você tem Luan Cândido, você volta a ter aqui novamente Juninho Capixaba, como você tem o Samuel Xavier, que eu acho ótima opção também quanto ao Atlético, né? Patrick do América, Egídio, né? Ayrton Lucas de novo. Então, toda vez que você escuta eu falar laterais, que eu repito o mesmo nome, entre finalizações, desarme, né? Assistências. Então, se você ver, ó, o Ayrton Lucas, de novo, ó, Juninho Capixaba, de novo aqui, ó, Samuel Xavier, tô falando de novo, Mateuzinho falando de novo, Busto, tô falando. Esses são os melhores laterais que eu vejo em matéria de pontuação, de desarme, de assistência e de finalizações. Finalizações para fora. Você tem aqui Luan Cândido de novo, né? Samuel Xavier, Juninho Capixaba, Patrick, Mateuzinho. Então, se você aí João Lucas, então são os 10 melhores laterais. Então, todos eles têm pontuação, finalização, eles têm assistência, eles têm desarme. São os 5, 6 melhores laterais que eu vejo nas rodadas. Meio-campistas. Meio-campistas. Eu começo aqui pelo geral, né? Pela média geral, os melhores meio-campistas são Nacho, Wellington Rato, Emanuel Martinez do América, Arias, Terans, Johan, Fausto Vera, mas por médias de pontos, tá? Por média de ponto, para mim, pelo jogo que vai ter, o Arias e o Nacho são
as melhores opções. Mas se você vem aqui, ó, vamos aqui para desarmes, que é o que interessa muito no meio de campo, que também dá boas pontuações. O melhor é Diego, que vai ter um jogo bom contra o Santos, né? O Diego do Goiás. Nacho está aqui novamente. Renato Augusto, Ganso, desarma muito. Arias, então Arias repetir de novo, falando no Arias. O Wellington Rato está aqui embaixo, tá? Que está entre os 10. Então, o Wellington Rato eu já falei uma vez, o Arias já falei uma vez e Nath já falei uma vez. Então, por pontuação e por desarme, esses são os melhores. Agora, por ataque, assistência, você tem Nacho, Arias e Ganso. Ganso duas vezes, Arias já está sendo pela terceira vez mencionado. Diego, do Goiás, também pela terceira vez mencionado. Johan, segunda vez mencionado. E Lázaro, a primeira vez mencionado. Então, às vezes a gente põe muitas vezes o Lázaro, mas ele não é o zagueiro, né? O meio-campista melhor. É que hoje ele está jogando como atacante, então às vezes vale a pena arriscar. Como finalizadores, tá? Finalizações defendidas, com direção no gol, que dão pontos. Wellington Rato, falo de novo. Nátio Fernandes, novamente falado. Lucas Fernandes do Botafogo. Esse rapaz, ó, ele faz finalizações, muitas finalizações pelo Botafogo. Deve acontecer isso novamente contra o Fortaleza. Então, uma opção diferenciada para a rodada. Aí você tem o Lázaro aqui, que também é opção. Eduardo, como ele é barato, você vai precisar de um zagueiro, um meio-campista barato para reserva. Eduardo pode ser uma ótima opção, tá? Para reserva, porque os outros estão caros, né? Aí, ó, você vem aqui, finalizações para fora. O Wellington Rato está em primeiro aqui, mas é finalização, é pontuação. Lucas Fernandes está aqui de novo. Eduardo, Nátio e Lázaro. Então, são ótimos finalizadores. Em matéria de gols, aí você tem Teran, Wellington Rato, Arias, Lázaro, né? Ganso de novo, Johan de novo. Então, olha esses jogadores em matéria de ponto. Às vezes a gente fica olhando só os jogos e não vê a pontuação, independente do time perder ou ganhar. Então, para mim, esses são os melhores. Assistência, Nath Fernandes, Ari e Ganso, Diego. Finalizações na trave. Aí você tem Vino, Wellington Rato, Eduardo, Jorginho, Ganso, Lucas Fernandes de novo. Finalizações defendidas. Wellington Rato, Nacho Terans, Vina, Lucas Fernandes de novo. E Lázaro. Finalizações para fora. Wellington Rato, Terans, Jorginho, Lucas Fernandes, Johan, Eduardo, Nath Fernandes e Lázaro. Aí você tem faltas sofridas. Diego, Elton Rato, Nacho, Ganso, Arias, Eduardo, Jorginho. Então você vê que esses praticamente esses jogadores que eu repito são os jogadores que melhor pontuação pode fazer no meio de campo ultimamente. Atacantes. Atacantes por gols, né? A gente vai ter Cano, Pedro Raul, Caleri, Bissoli, Mendonça, Hulk, Léo Gamalho, Luciano e Terans. Por assistência, Carlos Pena, Nacho, Fernandes. Ah, meio de campo não era para estar aqui. É aí que não tirei meio de campo. Então você tem Pena, Vinícius do Goiás, Arthur, Robson, Fabrício, Moisés, Caio Paulista, Hulk e Cano. Finalizações na trave. Hulk, Cano, Ademir, Alemão, Pita, Pablo Guerreiro, Léo Gamalho e Henrique Almeida. Finalizações defendidas. Cano, Caleri, Luciano, Marcos Leonardo, Pedro Raul, Arthur, Moisés. Então, esses aqui dão muitas chutes a gols. Finalizações para fora. Marcos Leonardo, Alex Manga, Hulk, Pedro Raul, Cano, Caleri, Roger Guedes, Mendonça. Então, são os 10 melhores atacantes. Aí você tem que comparar o jogo, claro, fazer essa comparação de qual é o adversário dele para ver. Por isso que eu falo que Hulk, para essa rodada,
pode ser uma boa opção junto com o Nath Fernandes, melhor até do que Zaratio. Aqui vai o meu primeiro time de valorização, tá? Para que vocês possam dar uma olhada. Vamos importar aqui o time 1. Viu que eu fechei a defesa do Fortaleza. O time 2. Eu fechei a defesa do Flamengo. E o ataque eu pus Hulk, Marcos Leonardo. O time 3. Eu fiz um misto de Flamengo e Fortaleza. Essas são os esboços para a rodada 25. Então, espero que vocês tenham gostado. Quem pôde acompanhar ou puder acompanhar todo esse tempo que foi das análises, vai com certeza conseguir montar um excelente time para rodar. Uma boa semana a todos e até sexta, se Deus quiser.